O deserto parecia o mesmo: areia, rochas, tendas alinhadas ao redor do tabernáculo, fumaça subindo dos sacrifícios diários. Mas naquela ocasião, o que Deus estava prestes a dizer não tratava apenas de rituais, festas ou normas de pureza. Agora ele falaria sobre o resultado de tudo isso, sobre o que aconteceria com Israel se escolhesse caminhar com ele, ou se decidisse ver-lhe as costas. Moisés se aproximava mais uma vez da tenda do encontro, carregando no rosto a marca de quem já ouvira a voz do Senhor inúmeras vezes. E, mesmo assim, sabia que cada palavra era um peso eterno. O povo havia recebido leis, estatutos, orientações sobre sacrifícios, sacerdócio, festas santas, anos de descanso e jubileu. Agora o Senhor reunia tudo isso numa revelação clara: bênçãos por obedecer, consequências por se afastar. A voz de Deus rompeu o silêncio com a firmeza de quem governa a história. Ele anunciou que, se Israel guardasse os mandamentos e andasse em seus estatutos, a própria terra reagiria em favor do povo. As imagens começavam a se formar na mente de Moisés como cenas de um futuro ainda não vivido. Ele via campos verdes onde antes só havia poeira, chuvas caindo no tempo certo, nem cedo demais, nem tarde demais, estações que se sucediam como uma dança perfeita. Tempo de lavrar, tempo de plantar, tempo de colher, a colheita se estendendo tanto que, quando o povo estivesse ainda recolhendo os frutos de uma safra, já seria tempo de preparar o celeiro para outra. Haveria trigo em abundância e uvas chaios do suco, lagares transbordando, celeiros que não conheceriam o vazio. As casas de Israel estariam cheias de alimento. Crianças correriam entre cestos abarrotados. Famílias sentariam à mesa sem o aperto da fome, e o temor antigo de escassez daria lugar a uma segurança silenciosa. O Senhor cuidava da terra, e a terra respondia à obediência. Deus prometia também paz. Moisés via, pela fé, uma terra em que o povo dormia sem medo. As cidades não erguiam muros desesperados. Os soldados não viviam em alerta constante. As espadas descansavam nas bainhas. Os animais selvagens seriam afastados. Não invadiriam o território para devorar rebanhos ou ameaçar famílias. Inimigos externos não teriam força para invadir e tomar aquilo que Deus havia dado. E se atrevessem, seriam postos em fuga por um povo que não confiava apenas em lanças, mas na presença do Senhor que lutava com eles. Havia também uma promessa que ultrapassava a visão dos olhos: crescimento. Israel não seria um povo pequeno, frágil e esquecido entre as nações. Deus prometia multiplicar filhos e filhas, fortalecer famílias, manter viva a linhagem de cada tribo. O ventre da terra e o ventre das mulheres responderiam com vida. A aliança se renovaria geração após geração, mas nenhuma dessas promessas seria maior do que aquela que vinha em seguida. Deus dizia que colocaria o seu tabernáculo no meio deles, que não teria nojo do seu povo, que andaria entre eles. Moisés podia quase ver a cena: Israel vivendo em suas tendas, trabalhando nos campos, cuidando de rebanhos, e no centro de tudo, a tenda do encontro, sinal visível de que o Deus que tirou o povo do Egito continuava presente. Não era um Deus distante, que observava de longe. Era o Senhor que caminhava no meio do acampamento, como um rei no meio da sua nação. Ele recordava, uma vez mais, o peso de ter sido escravo. Deus lembrava ao povo que os havia tirado da escravidão, quebrando o jugo que os oprimia, erguendo-os da poeira, endireitando suas costas antes curvadas pelo peso do trabalho forçado. Agora esse mesmo Deus dizia: se vocês obedecerem, eu mesmo vou sustentar essa liberdade e torná-la plena. Moisés carregava essas palavras como um fogo no peito. Ele sabia que não eram apenas promessas isoladas, mas um quadro completo: provisão, paz, fertilidade, presença. Não se tratava de bênçãos soltas, mas de uma vida inteira organizada em torno de Deus, a terra, o clima, a segurança, a família. A história menos tudo girava ao redor da obediência à aliança. Quando Moisés levou essas palavras ao povo, os olhos se ergueram, atentos. Os anciãos das tribos, os guerreiros, as mulheres, os jovens, todos ouviram sobre a chuva no tempo certo, sobre as colheitas abundantes, sobre as cidades em paz, sobre a presença de Deus caminhando entre as tendas. O som das promessas parecia preencher o ar como o aroma de pão recém-assado e terra molhada. Mas enquanto o povo absorvia as imagens de bênção, a voz de Deus ainda não havia terminado. A mesma boca que prometia abundância também anunciaria, sem rodeios, o que aconteceria se Israel escolhesse o caminho oposto. A aliança não era um enfeite, era uma linha clara, traçada no chão. De um lado, obediência e vida. Do outro, rebeldia e consequências. O clima mudou. O tom da revelação se tornou mais pesado. Deus começou a falar sobre o que aconteceria se o povo desprezasse os mandamentos, se rejeitasse os estatutos, se tratasse a presença dele como algo comum. Moisés sentiu o peso dessas palavras como quem escuta um trovão à distância.
As cenas que agora se formavam eram diferentes. Campos secos, seios do bronze, corações endurecidos, inimigos se levantando. As bênçãos haviam mostrado o que Deus desejava dar. Agora as consequências mostrariam o que aconteceria quando o homem se afastasse da fonte da vida. E o povo em silêncio percebia. Não era apenas uma lista de recompensas e punições. Era um chamado sério. Deus estava dizendo com toda clareza que caminhar com Ele traria vida em todas as áreas. E virar-lhe as costas abriria portas que ninguém queria ver abertas. O deserto, que tantas vezes ecoara murmurações, agora guardava outra atmosfera. Não era apenas medo, era consciência. O Deus que prometia andar no meio de Israel também dizia que não fecharia os olhos se o povo escolhesse o caminho da rebeldia. As bênçãos estavam diante deles como um campo pronto para ser colhido. Mas à medida que a revelação avançava, ficava claro que a história de Israel não seria escrita apenas pelo que Deus prometera, mas por como o povo responderia. O silêncio do povo mostrava que todos haviam entendido as promessas de Deus. A abundância, a paz, o crescimento e a presença do Senhor no meio do acampamento eram imagens vivas, mas agora a voz de Deus descia sobre Moisés como uma sequência de ondas firmes, revelando o outro lado da aliança, o que viria se Israel escolhesse o caminho da teimosia, da idolatria, da desobediência deliberada. Era como se o ambiente mudasse de cor. A visão que antes era verde, fértil e cheia de luz agora começava a se transformar em um cenário cinzento, duro e silencioso. Deus explicava que, se o povo desprezasse seus estatutos e rejeitasse seus mandamentos, as bênçãos dariam lugar a consequências que fariam a nação lembrar, de forma amarga, que ele era o Senhor da terra e da história. Primeiro Deus falava de uma disciplina sutil, que começaria no próprio coração. Ele dizia que o terror entraria no espírito do povo. Moisés via isso como uma sombra que se infiltrava nos acampamentos roubando o sono, plantando inquietações. A confiança que antes sustentava Israel seria substituída por medo. O coração que antes descansava na presença de Deus agora tremeria diante de qualquer sinal. As enfermidades também seriam parte dessa disciplina. Febres, inflamações, dores que o corpo não conseguiria afastar. Não como crueldade, mas como alerta. Deus não destruiria de imediato ele corajaria. E a correção começaria onde o homem é mais frágil, na carne. A terra antes fértil começaria a se fechar. O céu se tornaria como bronze duro, silencioso, e a terra como ferro, resistente, estéril. Moisés via a cena com clareza. Homens arando o solo com força, gotas de suor escorrendo pelo rosto, e mesmo assim nada brotando. O trabalho que antes rendia colheitas abundantes, agora seria um esforço que devolveria apenas poeira. Mas Deus deixava claro que se mesmo assim o povo não ouvisse, a disciplina aumentaria. Não era vingança, era a mão que chama de volta. Ele dizia que enviaria juízos 7 vezes mais intensos. Animais selvagens invadiriam as regiões habitadas, atacando rebanhos, destruindo famílias, reduzindo o número do povo. Algo que antes era afastado pela presença de Deus agora se tornaria um instrumento de alerta. Se Israel insistisse em desafiar o Senhor, inimigos externos se levantariam com força. Moisés via, como num filme sombrio, exércitos estrangeiros cercando cidades, acampamentos sendo destruídos, soldados invadindo colheitas. O que antes era paz se tornaria angústia. O que antes era segurança se tornaria fuga. E Deus continuava. Se o povo permanecesse endurecido, a disciplina alcançaria até as coisas mais básicas da vida. Ele cortaria o sustento, reduziria o pão, faria a nação sentir fome. A imagem era brutal. 10 mulheres assando pão num único forno, repartindo porções tão pequenas que pareciam desaparecer antes mesmo de chegarem às mãos das famílias. O cheiro de pão quente não seria sinal de fartura, mas de escassez controlada. Mas o ponto mais dramático ainda viria. Se Israel chegasse ao ponto de tratar Deus com desprezo, entregando-se a práticas detestáveis e ídolos, ele permitiria que o juízo chegasse ao limite extremo. Cidades destruídas, santuários devastados, terra arrasada. Moisés via a cena como um lamento distante. Vinhas queimadas, compas abandonados, ruas vazias onde antes crianças brincavam. E, finalmente, a consequência mais severa de todas o exílio. A expulsão da terra. Deus anunciava que, se o povo se tornasse totalmente rebelde, ele os espalharia entre as nações. A terra que deveria ser descanso seria deixada para trás, e os inimigos os levariam como prisioneiros. Moisés via caravanas, correntes, homens e mulheres caminhando como escravos rumo a terras estrangeiras, enquanto a terra de Israel, deixada em ruínas, recuperava seus sábados perdidos. A cena era devastadora. Mas mesmo no auge da disciplina, Deus não encerrava suas palavras em destruição. Ele falava daquilo que estava no coração da aliança.
a restauração. A disciplina tinha um propósito: trazer o povo de volta. Deus dizia que, quando o povo reconhecesse seu erro, quando confessasse a rebeldia e a arrogância do coração, quando se quebrantasse e se lembrasse da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, ele ouviria, mesmo dos confins de uma terra estranha, mesmo das ruínas do cativeiro, mesmo das noites em que Israel achasse que tinha sido totalmente esquecido. Moisés via essa esperança surgindo como um raio de luz atravessando nuvens densas. Ele via homens ajoelhados em terras estrangeiras, chorando enquanto lembravam da terra que perderam. Via famílias orando em lares estrangeiros, voltando o rosto para o Deus que haviam desprezado. Via crianças crescendo longe de Israel, mas ouvindo histórias de um Deus que prometia restaurar. E Deus dizia: eu me lembrarei da aliança. Ele não negaria a disciplina menos, mas também não negaria a misericórdia. A terra descansaria, o povo aprenderia, e um dia, Deus os traria de volta. Não porque merecessem, mas porque ele era fiel ao que prometera. Quando Moisés transmitiu essas palavras ao povo, ninguém permaneceu indiferente. As bênçãos mostravam a beleza do caminho da obediência. As consequências revelavam a seriedade da aliança. E a promessa final de restauração mostrava o coração de Deus, firme na justiça, mas incansável na misericórdia. Israel ficou diante de um espelho espiritual. Deus havia colocado diante deles vida e morte, paz e ruína, abundância e deserto. E agora, o povo precisava caminhar, sabendo que o Deus que os guiava era o mesmo que os sustentaria, corrigiria e, no fim, os resgataria novamente.